vivo. Vamos organizar isso aqui. Olá para quem começar a assistir não agora, ou daqui a algum tempo. Vamos lá. Opa, saiu o suporte. Pera aí. Sem crise. Cara, no ao vivo é complicado, é difícil. Ao vivo tem dessas, né? Tem muito dessas, cara. Muito dessas. Pera aí. Agora sim, estamos ao vivo. Pronto. Rapaz, esse tripézinho aqui. Judiou? Beleza. Tudo bom, meu querido? Como é que tá, nobre? Tudo certo? Tudo certo, graças ao bom Senhor. Vamos para Maravilha. mais uma live. Vamos lá, trazer. Até é um período interessante para falar de criptomoedas nos últimos dias, porque muitas coisas acontecendo, né? Muitas coisas aconteceram. Já vamos pedindo pro pessoal que está entrando fazer a tarefinha, vou também fazer a minha, enviando aí para 5 pessoas, para a gente aumentar a presença na nossa live. Tá todo mundo presente e ciente do conteúdo que a gente vai trazer hoje, que, cara, esse mundo cripto tá um mar de sangue vermelho no Tá uma dia de loucura. hoje. Tá uma loucura. Assim, ó. Então já vamos cumprimentando o pessoal, boa noite. Quem estiver assistindo agora, quem vai assistir depois. E eu acho que a gente não poderia ter escolhido um tema melhor do que esse para tratar numa sexta-feira 13, hein? Porque Engraçado, né? tá um O filminho de gestor do Clube terror. Fortune, o founder do Clube Fortune, eu falei assim, cara, eu tô muito afim de falar de cripto, tá um momento muito bacana pra gente falar sobre isso, né? Porque quando começa esse bear market, é tudo cair, todo mundo fala que o Bitcoin vai morrer. Aí eu falei, tá na hora de falar sobre isso. Aí ele marcou pro sábado, né? Eu falei, cara, esse sábado não dá. Sexta-feira que vem. Mas é sexta-feira 13, vai ficar a live. Mais Então, nada. viu, vai dar, daí que vai dar certo. Ó, Aí que vai dar certo. acabei de olhar que é 153 mil reais o Bitcoin hoje. Eu tive muitos amigos que compraram a 330. Eu comprei a Então, 341, tu mas comprou? tem explicação, óbvio. Não é à Então vamos, toa. vamos começar a falar. Primeiro, o que está acontecendo? Cara, trazendo o meu panorama, né? Eu sou um investidor de longo prazo em Bitcoin, já compro ele há mais de um ano e pouco. Então eu peguei um ciclo de alta muito grande, mas já acompanhava o ativo bem há bastante tempo. E, cara, nesse ciclo de alta eu faço DCA, traduzindo, né? Dollar Cost Average pro pessoal, ou, né, esse termo bonito, ou o termo mais abrasileirado, preço médio. Então, eu sempre foco em fazer compras a pequenas compras ao longo do tempo, em dias específicos, com a mesma quantidade, para se aproveitar da alta do Bitcoin, que a gente nunca teve o Bitcoin voltando a zero, né? Então, cara, eu cheguei a comprar 341 mil porque deu minha data lá. Eu falei, mano, É deixa eu isso aí. comprar, ninguém sabe o topo, ninguém sabe o fundo. Uhum. Então, E fui lá. E você? Questão de investimento, como que você faz para a compra dos seus criptos? Você chega a comprar? então, eu compro também por corretora e coloco em carteira. Eu, nos últimos tempos, eu tenho optado por criptomoeda. Eu sou investidor de Bitcoin. Bitcoin e Ethereum é o que eu tenho. Eu não trabalho muito com outras moedas, sabe? E, claro, esse ano está um pouco atípico para mim. Eu não aproveitei toda essa baixa de Bitcoin, eu não tenho aproveitado. Eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em Santa Catarina. Então eu estou gastando um dinheiro que eu não esperava, porque o Partido Novo não usa fundo eleitoral. Sim, com certeza. Então, eu estou investindo na campanha, estou perdendo a oportunidade de estar comprando Bitcoin. Mas eu sempre analisava questões de mercado, eu sempre gostei muito de fundo imobiliário no Brasil, sempre acompanhei, gostei de ações
de dividendo. Mesma coisa que você falou, sempre fui de longo prazo. Eu não fico especulando. Eu acho que especulação é sorte, não é estudo. Então, pô, Não. empresa de fundamento eu me tacava, fundo imobiliário que eu achava que tinha fundamento. Daí quando eu comecei a compreender um pouquinho mais a cripto, no início, eu vou te falar, Victor, eu tinha medo. No começo eu olhava, bah, isso aí vai dar cagada. Primeira vez que me mandaram comprar Bitcoin foi em 2017, e eu falei, bah, isso aí não vai rolar, não vai acontecer. E hoje eu podia estar com a minha campanha paga. Com certeza. Com certeza. Cara, eu tenho uma séria, uma triste história com cripto, porque eu sou aquele. Todo investidor é um eterno arrependido, né? Mas eu, especialmente, eu sou um cara que admira o Bitcoin desde 2015, velho. Eu peguei a época do Daniel Fraga, dele metendo o pau em geral, falando de Bitcoin. Eu olhei pra aquilo ali e eu falei, cara, eu tô a fim de comprar isso. Só que, cara, com 15 anos na cabeça, eu não tinha ideia do que ia virar, Uhum. isso ia se tornar, do que ia ser o Bitcoin, ia ser um meio de pagamento em dois países. Se eu contasse isso para o meu pai, para o meu padrasto, para o meu pai, talvez. Meu pai em 2017 falou, cara, tô a fim de comprar. Vamos lá, me ensina. E eu só olhei para ele e falei, não, pai, daqui a um tempo. Aí ele falou, nessas férias faz isso. E aí aquele jovem que sempre deixa tudo para frente, depois a gente vê isso. Perdeu uma entrada absurda em 2017, início de 2017. E agora a gente acumula assim, acumula valorização na minha carteira, mas sempre pensando no Bitcoin como um ativo que, na minha visão, pode se tornar moeda mundial. Da Perfeito. minha visão. A minha análise é essa. Sabe que eu não sou um investidor profissional, eu tenho meus negocinhos ali, mas por gosto, e gosto do assunto, sempre li, mas eu não trabalho porque eu sou advogado, não é a minha praia. E, e o que me levou para a criptomoeda é justamente o meu conceito de liberdade, justamente por ter uma compreensão de liberdade libertária, de não gostar do Estado se metendo nas minhas coisas, que eu comecei a olhar com mais carinho para a criptomoeda de maneira geral. Pô, ela é descentralizada, ela não tem um dono, ela não está atrelada a um banco central. Daí sempre vem aquele papinho, mas não tem lastro. Daí o cara que estuda um pouco mais, aí por conta do libertarianismo, ele descobre que nada tem lastro, que você está Nada tem lá. baseado, nada tem lastro, você está baseado só na confiança do governo. E aí eu comecei, porra, mas que confiança que eu vou ter no governo brasileiro? E que Não confiança só que no eu vou governo, ter mas no né? exatamente em que governo que eu posso ter confiança. Então, eu comecei a olhar com mais carinho para criptomoedas por conta desse meu viés. Eu acho que foi até como é que é o nome daquele dos sócios? Me fugiu o nome dele. Ele Bruno Cini. o Perini, ele pegou, eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi ele falando que a criptomoeda é uma maneira de você tirar o estado do teu dinheiro. Cara, eu acho que é Então, dele. é Apesar dele dele? ter várias coisas que a gente vai associar a ele, mas são de outros autores, mas creio que é dele. E eu achei isso mágico, porque eu pensei, pô, eu que sou um cara que luto contra essa expansão prostituta do Estado através de coerção um em cima do outro, matando as pessoas de fome para poder dar privilégio para político, eu tenho a oportunidade de não deixar eles terem acesso. Por exemplo, se a Receita Federal estiver assistindo, inclusive isso é tudo uma hipótese, eu não estou dizendo que eu faço, mas numa declaração de imposto de renda esse ano, por exemplo, com criptomoedas, é lindo. Você não precisar falar nada. Se eu tivesse, né? Se eu fizesse, eu não declararia, porque o Estado não tem acesso a criptomoedas. Não Mas é consegue uma coisa, retirar. não consegue retirar essas carteiras, esses negócios. Mesmo carteira online, é sensacional o conceito. Então, o que me fez me aproximar cada vez mais não foi nem uma questão de investimento em si, mas sim uma questão de defesa. Porque eu tinha essa percepção de como o Estado tinha acesso às minhas coisas e como o dinheiro que eu usava era podre. Então, pô, a criptomoeda ela me dá essa nova perspectiva. Eu não sei se a tua entrada em criptomoeda foi por causa da Cara, mesma coisa. foi exatamente pela mesma coisa, tanto que eu sigo essa veia liberal. Eu estudo muito teoria monetária e eu acho que a gente olha dois conceitos quando a gente fala de Bitcoin como um ativo, olhar para ele como investimento, vou entrar nesse mérito, e olhar para a questão do lastro, voltando ao que você tinha falado antes. Cara, é muito engraçado quando a pessoa fala, não, porque o dinheiro era lastreado em ouro. Tá, mas qual que é o lastro do ouro? Uhum. Antigamente você ia falar, tá, mas olhando para o teorema da regressão misesiana, você vai tentando voltar até aquela mercadoria primordial para encontrar o valor da moeda.
o ouro era basicamente ornamento. Você usava ele para enfeitar, ele era um péssimo. Na época não tinha eletricidade, ele era uma questão completamente assim, não funcionava para nenhum item de batalha, você não conseguia fazer uma espada de ouro que nem nos videogames. Então, o ouro em si, ele tinha a função de meio de troca, literalmente, e ornamento. Então, a questão do lastro é uma questão completamente sobre o quão aquela mercadoria, as qualidades de moeda que ela tem e a escassez dela, né? E o Bitcoin tem umas qualidades de moeda incríveis e de escassez muito mais. E olhando para como você falou de ativo, eu tenho uma discussão que eu até vou concordar com muitos colegas meus liberais, libertários, tanto um dos participantes do Fortune, o Lucas Granziol, ele fala muito isso. O Bitcoin não é investimento porque Bitcoin ele não é um ativo, ele não gera renda, ele não tem uma empresa por trás, você não está comprando um patrimônio. Eu acho que o Bitcoin ele é sensacional como moeda. Ele é uma moeda, ele é um meio de troca que vai se valorizar ao longo do tempo porque ele é a melhor moeda que tem Uhum. atualmente. Essa é a grande função do Bitcoin, ser uma excelente moeda. Sabe que eu vou fazer propaganda para pessoas boas, né? Em dezembro a gente teve um seminário que chama SC Livre. Tu é de qual estado, mestre? São Paulo. São Paulo. Em Santa Catarina a gente tem um deputado estadual que ele é libertário, o bicho é o maior defensor de liberdade que eu conheço, que é o Bruno Souza. E o Bruno fez um seminário aqui, se chama SC Livre, e ele trouxe o Rudá Pellini para fazer um painel junto com o Boscovich, não sei se tu conhece, que escreveu o livro Satoshi. Conheço, E, conheço. Famosíssimo. e Famosíssimo. assim, e eles fizeram um painel justamente falando sobre isso. E eu peguei muitos conceitos que talvez se tivessem nublado na mente conforme o Rudá ia falando, isso ia abrindo a mente. Ele escreveu um livro, acho que é O Futuro do Dinheiro, o nome do livro do Rudá. E ele comentava, bicho, você ter Bitcoin é que nem você comprar 10 sacos de milho e deixar guardado na tua casa. Aquilo ali não é uma empresa, aquilo ali é uma reserva. Você está fazendo uma reserva de capital. Alguns optam em real, alguns optam em ouro, outros optam em milho e outros optam em Bitcoin. Então é isso que é o Bitcoin. É necessário ter essa percepção. E infelizmente tem muitas pessoas que se perderam nesse sentido. Ó, alguém estava falando ali que tinha acabado a tua luz. Então, é que a minha ring light estava conectada no computador e ele acabou fechando a tela. Só acabei de digitar a senha para deixar ele aberto ali e ficar. Eu vou ter que dar uma Ó, mexida nele de vez em quando para ele não Patrick, desligar a ring light. Patrick comentou ali, ó, todo mundo tem uma história triste com o Bitcoin, porém tem um amigo fora dessa curva. Mesmo quando criança, enchendo o saco de seu pai, comprou 2 Bitcoin na taxa de R$ 200. Isso é uma loucura, né? Teve gente que comprou pizza com Bitcoin, né? Então, Sim, sim. eu tive uma história triste com um amigo meu. Ele era policial rodoviário federal. E ele começou a comprar Bitcoin e ele começou a operar. Ele pegava dinheiro dos outros para mexer. E quando deu aquela primeira queda do Bitcoin, eu acho que foi em 2018, não lembro, que estava assim, 30 e poucos mil, caiu tipo para 18, um negócio Sim. assim. Esse meu amigo, ele tava com muita grana e muita gente, o bicho se perdeu. E a história é triste, o bicho se suicidou por causa disso aí. Se ele tivesse esperado um ano, ele tinha pago todo mundo e tinha resolvido o problema dele. Porque ele realmente acreditou. Esses momentos de queda, eu recebi milhões de mensagens assim. Acabou o Bitcoin. Teve uma cripto que encerrou, não sei o nome, tu deve saber. Terra, ela foi liquidada, ela sumiu. Sumiu, ninguém Ela. mais minera ela. Assim, se alguém quiser voltar a minerar ela, porque ela foi a valor zero. Isso é o que pode Uhum, acontecer com qualquer cripto. Mas o Bitcoin uhum. é aquela coisa. Nenhuma cripto vai ser igual ao Bitcoin. A gente, né, olhar o universo cripto e colocar, né, criptomoeda e colocar o Bitcoin dentro desse bolinho é vamos dizer assim, não uma falácia, sim, uma falácia, é uma falácia sem precedente. Você vai querer fazer uma comparação entre um ativo que é literalmente completamente descentralizado até o fundador é descentralizado. Se você parar para ver, o anonimato do Satoshi Nakamoto descentralizou a criação. Porque se alguém fala, eu sou Satoshi Nakamoto, aí o outro aparece e fala, não, eu, Eu também. eu sou Satoshi Nakamoto. Hoje em dia tem 10 caras que falam que são Satoshi Nakamoto. Um pode ser, mas a gente nunca vai saber quem é. E se um realmente for, vai aparecer o outro falando, não, sou eu. É Então, isso e aí. aí?
E É aí, isso aí. quem que é? Não, sensa. E me diz Então, um negócio. Oi, diga. perdão. Não, pode concluir teu raciocínio. Não, só fechando. Então, toda essa questão da gente, quando a gente olha o código do Bitcoin, qualquer um pode criar o Bitcoin 2 com o mesmo código e fazendo um código à parte. Mas quem vai querer a confiança, né? E todo a questão do Bitcoin agora é o código até aqui, né? A linha de blockchain até hoje que foi minerada. Isso torna o Bitcoin incopiável. Como que você vai copiar a linha do Bitcoin do bloco Gênesis até o bloco de dez minutos atrás? Como que você vai copiar isso tudo? Toda essa mineração. Você não consegue fazer isso. Não, não Então ele copia. é incopiável, não tem igual. É uma coisa genial. E de quando começou 2008 foi o paper? Eu não lembro. O paper é de 2009. Não, o paper é de 2008, o bloco Gênesis de 2009, janeiro de 2009, se não me confundo. E E até assim, engraçado, a mensagem que tem no primeiro bloco, no bloco Gênesis, é uma mensagem falando sobre o primeiro-ministro das Finanças da Inglaterra, né, como se fosse o ministro da Economia do Brasil, falando assim, né, ele iniciou o bloco Gênesis com uma matéria do The Times, colocando, né, ministro da Inglaterra vai ele vai à salvação dos bancos, né? Porque teve a quebradeira de 2008, o mundo inteiro teve que salvar os seus bancos, ninguém deixou quebrar uma instituição que tem uma gestão ineficiente, que não é lucrativa, que é... eu não preciso nem falar de reserva fracionária para vocês, o quão fraude isso para mim tem algumas pessoas que não acham que é fraude. O qual crime é você ter um banco com reserva fracionária e ele vai lá e coloca o Satoshi Nakamoto mostrando o motivo, né, do Bitcoin existir. Tem muita gente que fala, não, o Satoshi não tinha nada a ver com essa questão bancária. Imagina. O cara colocou no próprio bloco Gênesis uma notícia falando contra, né, o ministro das Finanças inglesa, salvando os bancos ingleses. Então, é um bagulho assim, é bizarro, é bizarro. e a que você atribui essa queda? Cara, não existe uma resposta correta, né? Por isso que eu digo, é a tua percepção. Mas ao que você atribui esse sangue todo que está acontecendo no universo cripto hoje? Nos últimos Cara, dias aí? minha visão, sendo como maximalista, indiferente, mas dando alguns motivos para alguma pessoa que assim, né, queira encontrar algum motivo, alta de juros. Quando você tem dinheiro, você tem um capital limitado, certo? Todo mundo tem capital limitado, ninguém tem dinheiro infinito, ninguém tem capital infinito. Então você tem que alocar os seus recursos da melhor maneira possível, de acordo com a sua limitação de capital. Aí você tem nos Estados Unidos alta de juros. Porra, eu não vou emprestar dinheiro para o governo norte-americano? Não é uma puta de oportunidade? Qual será a alta de juros? Pega o dinheiro emprestado lá e bota no Brasil que está os juros a 12,5%, querendo subir para 13%. Então, Uhum. toda essa questão o pessoal olha para a sua carteira, para a sua diversificação da sua carteira, e olha, eu tenho menos risco emprestando para o governo. Então, Eu hoje acho é um bom completamente negócio. justo. Eu É acho a muito mesma justo. coisa. Hoje meu irmão mandou uma mensagem sobre um fundo imobiliário que eu tinha recomendado para ele. Ele falou, pô, mas esse negócio aí não tem subido. Eu disse, mas cara, é claro que não vai subir. E por isso que eu entendo que um momento de compra, apesar que para quem assistir agora ou depois não é uma recomendação de compra, Não é qualquer uma fundo recomendação de imobiliário, investimento. mas o que que acontece? Fundo imobiliário é a mesma coisa. Por que que você vai comprar um ativo que existe uma flutuação natural do mercado, que te dá lá 0,6, 0,8, 1%, dependendo do fundo imobiliário, se for de papel, de tijolo, do que for. E você está tendo renda fixa e pagando 12, 13% ao ano. É claro que o cara vai tirar o dinheiro do fundo imobiliário que tem oscilação e vai pôr na renda fixa, num pré-fixado de 13% ao ano. Não existe, é natural, mas isso é perigoso? Não. Se você tem um fundo de tijolo, esse fundo não vai quebrar, o prédio vai estar lá. Então, não é que não exista risco, existe. Mas como você diz, olhando no longo prazo, é irrelevante. É hora de comprar, é o momento de. Eu não lembro de quem é a frase também que dizia, né? Não deixe para comprar casaco no inverno. Ou não deixe para comprar guarda-chuva no dia de frio, no dia de Não chuva. vá arrumar o telhado chovendo. É isso aí. E o que eu acho mais interessante, quando a gente olha para a questão do Bitcoin, o que acontece? A gente tem as baleias, né, que a gente fala, né, são os grandes portadores de milhares de Muitas, Bitcoins. né?
de gente que, assim, é multibilionária, tá Uhum. ligado? Em dólar, assim, fazendo conversão para real até hoje, com essa cotação que a gente tem hoje, é multibilionária. Então, cara, a gente tem um olho para hoje que é assim, muita gente fala, gente, não vamos deixar para as baleias comprarem tudo. Não é para deixar os caras que olham para o mercado, que olham para a alta, eles têm uma quantidade de Bitcoin tão grande. Cara, subiu muito. Eu consigo vender esse Bitcoin e pagar às vezes o imposto de renda e comprar mais para frente com um descontaço na queda. E vão lá e compram em grandes quantidades. Então a gente não pode, não é que a gente não pode deixar, tipo, isso não existe no Bitcoin, não é em questão de moeda descentralizada, mas vamos manter os aportes, continuar comprando, porque o que eu acredito no ativo não é no preço dele. Não é porque ele está valendo cento e É, cinquenta é, mil é o reais ativo. no, no Bitcoin. Eu acredito nele porque eu tenho ciência, por exemplo, vamos colocar no panorama que nós estamos hoje, a guerra na Ucrânia. Se o ucraniano não tem uma hard wallet, um pendrivezinho desse no bolso, meu filho, e que der para a esposa, ele vai para a guerra, a esposa vai para a Polônia, a esposa chega pobre lá, miserável. Miserável. Mas se ela tem um computador, ela consegue um computador emprestado, converte metade do patrimônio de Bitcoin em dinheiro, ela compra uma casa lá. Uhum. E ela está com a vida feita. E isso foi o que os judeus muitos fizeram, né? Se você for olhar para a história judaica, tem até um livro, A Sabedoria Judaica para Enriquecer, alguma coisa assim. Eu peguei um podcast de resumindo ele, que muito do que os judeus têm de riqueza é porque eles tinham riquezas móveis, né? Eles guardavam muito ouro, tinham muitas obras de arte e eles não se prendiam a terreno. Eu acho terreno um puta Um bom de uma negócio. compra. Eu acho um puta de um bom negócio, porque é escasso demais. Uhum. Mas hoje em dia a escassez de terreno, Uhum. até se tornar viável ir para Marte, comprar terreno em Marte, na Lua, você tem alguns bons anos para Viu, isso. vamos falar um negócio. Se existe um ativo fora o Bitcoin que é escasso, é terra. É terra, é terra. Você sabe até onde que Então, tem e até onde que não tem. Não tem como alguém exato. minerar, né? Não tem como, não tem como. E assim, então os judeus tinham essa portabilidade e sabiam desse preceito. Então, é muito interessante a gente levar em conta isso daí. E o que eu acho mais interessante agora, acompanhando as notícias, né, porque veio uma queda após um país adotar, né? E quando o El Salvador adotou Bitcoin, houve uma alta expressiva, né? Do primeiro país do mundo a adotar Bitcoin, que para mim foi muito bom, apesar de ter sido obrigatório eu não ter concordado com isso, mas interessante, no mínimo interessante, né? Agora com a República Centro-Africana, um país que assim, 11% da população tem acesso à internet, e cara, esses 11% não têm acesso a uma rede bancarizada decente, o que o Bitcoin vai substituir lá, ele vai se penetrar nesses 11% com certeza. E muitos especialistas era engraçado. O pessoal fala, ah, mas o pessoal lá não tem energia, o pessoal lá não tem sei lá o quê. Para quem implementar Bitcoin se as pessoas não têm energia? Cara, ao contrário. Hoje, com o sistema fiduciário de hoje, eles só chegaram até isso. Por que não uma moeda de verdade, né? Eu, Porque a eu acho moeda engraçado. troca Esse por exemplo que você dinheiro. deu, eu acho fatal, que é engraçado. Não. Aquela coisa, tá, mas como é que no Ancapistão vai ser a questão da saúde? Eu digo, então tá bom hoje. O pessoal se contenta com o que deu errado para justificar para você não tentar algo novo. Então, esse teu exemplo eu acho sensacional. Pô, já que os caras só têm 10% de acesso, vamos tentar um negócio diferente. O que nós tentamos até agora deu errado. Vamos para o próximo passo. E a gente acaba fechando muito a cabeça para isso e não deixa inovar. Eu sempre brinco que para mim isso sempre tem um incentivo de alguém, quem que tem interesse que isso aconteça. Alguém está ganhando para isso não acontecer, né? Então, Com certeza, com a- certeza. a- Sempre tem lucro na miséria. é isso Sempre tem aí. lucro na miséria. É isso aí. E o que eu acho mais engraçado é que tem aquela linha cronológica, né, que todo mundo fala. É que nem, vou pegar um exemplo para fazer esse comparativo. Quando começou a ter o uso de anabolizante. Eu gosto muito de ir na academia e hoje o uso de anabolizante, cara, você vai no YouTube, tem informação sobre, tem livros sobre, falam-se abertamente, quem toma, Tem toma, médico todo mundo sobre. sabe. Exatamente, cara, você vai no endocrinologista, cara, hoje em dia, meu, você consegue fazer uma TRT
sem preconceito, sem nada. Beleza. Agora, pega nos anos 70. Vamos lá, como que era o uso de anabolizante naquela época? Cara, era literalmente só quem era fisiculturista, aí depois começou a ir pro instrutor da academia, a instrutor da academia começava a olhar, não, pô, aquele cara lá é forte, vou dar um boost nele, aí dá para preparar o cara pro campeonato. Aí foi para um acesso de uma pessoa que é alto nível, mas não está inserida, sei lá, num campeonato de fisiculturismo, mas na academia ele é o fodão. Aí com o tempo foi baixando para tipo, mano, 15 conto aqui o Anabol, compra. E, tipo, tudo bem que, né, temos as divergências de saúde e tudo mais, mas chegou nas massas. E a gente olha isso pro Bitcoin. Ah, não. Moeda de gente maluca, ninguém usa. É de Ninguém quer usar nerdão, de isso daí. traficante, né? Traficante, aí começa, né? É traficante de droga que usa por causa do anonimato, sei lá o quê. Aí vai pros nerds. Não, é só os nerds que usa, a rapaziada que mexe com o computador, essas coisas assim. É essa rapaziada que usa. Aí depois aí, não, tem algumas pessoas ricas que protegem seu patrimônio em Bitcoin. Beleza. Aí das pessoas ricas chega lá, sei lá, o cara da classe médica olha, porra, eu posso comprar R$ 100 de Bitcoin por mês. Por que não? Não é? É o Eu, cara, o molecão lá que às vezes mexe no computador, ajuda a vovó a configurar o Windows. Aí depois chega para os caras que são completamente leigos e fala, cara, é só entrar na corretora, comprar, copiar esse endereço, colar e mandar? e É acabou. só isso. Acabou. Aí tem alguns países comprando hoje que falam, não, não, é minha moeda. Se você vir aqui no meu território nacional, tem demanda. Ó, Vou teve um aceitar. comentário aqui, causticidade. Não sei quem que é, mas salve para você também, meu caro. Agora alguns, porra, não tô conseguindo ler esse negócio. Alguns players financeiros com o Mercado Pago, Inter, entre outros, estão entregando no mercado de Bitcoin, mas monopolizam a moeda. É aquela coisa. Eu visualizo esse movimento como normal, porque sempre tem alguém que ganha dinheiro com o medo e com a preguiça dos outros. Então vai ter alguém Com certeza. oferecendo esse serviço, natural. Porque alguém não quer ir buscar informação, alguém não vai querer se informar a respeito. Da mesma maneira que você comentou que alguém sempre ganha dinheiro na miséria, alguém sempre ganha dinheiro também na preguiça e no medo. Então esses Sim. players eles colocam e te dão mais facilidade. Ó, você pode, foi feito um BDR de criptomoeda, ou se não me falha a memória, né? Sim, tem BDR e tem fundo já. Tem fundo de criptomoeda. Então, a partir do momento, uma visão minha, tu é mais ligado em investimento do que eu, mas que você que não é um ativo para você ficar acompanhando o resultado, não tem por que você ter um fundo de cripto. Pô, Cara, por eu que acho, comprar um fundo se você pode comprar a cripto? Não, não acredito, tem. a minha visão é um negócio assim, eu tenho alguns amigos que falam, não, vamos comprar fundo de criptomoeda na bolsa. Eu olho assim e falo, cara, vocês estão comprando algo que vamos olhar pela ótica do investimento. Vamos supor que o Bitcoin fosse um investimento. Você está comprando uma empresa que, teoricamente, quando você compra ela, você está, tipo, indo meio que não contra, mas, tipo, desfazendo o sentido dela A, mesma. a ideia, exatamente, todo o É, espírito, todo o conceito da cripto é justamente a descentralização. Uma vez, eu não lembro quem comentou comigo, mas eu vou entrar num fundo de criptomoeda. O Ted ali comentou que tem ETF já, Hash 11. É a mesma isso. coisa que você pegar, se reunir com 10 amigos, ir ali numa empresa de câmbio, comprar US$ 1.000 e ficar esperando os 10. Eu falo, tem lógica isso para você? Não tem, mas é óbvio, é a mesma coisa você pegar em 1 milhão de pessoas e comprar em cripto e ficar esperando. Alguém vai ficar tradando isso, mas daí é a mesma coisa que você entrar na bolsa também e ficar brincando de mini índice, mini dólar. É a mesma coisa. Você perde o porquê do que você faz a coisa. Exato. Você está desvirtuando, tipo, você está comprando um negócio que, mas tem um lugar ali do ETF que ele possui essas criptomoedas e elas vai variar. Você vai estar exposto à variação. Tá, interessante, você está exposto à variação, mas a variação é o que menos importa. Exatamente, ela não é um ativo. Volto a dizer, né? Então, É o que menos importa. É o ou que você menos está importa. especulando, né? Então, é aquilo que Exato. você falou é uma grande verdade. Você perde o conceito do negócio. Para quê? É que nem. Vou fazer uma piada, não me leve a mal, já peço perdão antecipadamente, mas é que nem cerveja sem álcool. Porra, você compra cerveja para ficar bêbado. Exatamente. Se não é para ter álcool, toma Guaraná. Não tem lógica. Eu tô brincando já, porque Exato. daqui a pouco eu vou ser cancelado, né? Tem que cuidar com o cancelamento Não, esse ano, não posso ser você tá cancelado. em
tá em Então, pré-candidatura ainda, daqui a pouco é, vão falar eu- da tua vão, pré-candidatura, vão tem dizer que que eu ficar sou esperto. não alcoólico fóbico, entendeu? Então, nada, Sensacional. nada contra as pessoas não alcoólicas. Não alcoólicas, nada contra, nada contra. E o que me grila é que, vamos lá, vamos olhar. Eu tava vendo um post, até dando os créditos para a pessoa que eu vi, Eduardo Lobato, ela faz um conteúdo muito interessante no Instagram sobre Bitcoin. Cara, ela postou assim, o gráfico das mínimas anuais do Bitcoin. Das mínimas. Você já chegou a ver esse gráfico? Não, não, eu não vi. É bizarro. É assim o gráfico. Então, tipo, então qual que é a lógica, né? Deixa eu ver quem que É mandou, tipo, olha, é literalmente. Pode as falar, pode pessoas, dizer. as pessoas se confundem no propósito do Bitcoin, que é ser resistente aos descontroles monetários estatais. Exatamente. É que assim, ó, pelo menos o brasileiro, de maneira geral, ele tem aquela necessidade de fazer as coisas para hoje, eu preciso ganhar dinheiro hoje. Tem, né? O bicho não, ele não consegue enxergar daqui um ano. A maioria dos brasileiros não consegue enxergar daqui um ano. Então a ideia é justamente essa: você poder descentralizar o teu dinheiro, você não ficar à mercê. Tu tá com que idade? 22. 22. Eu tenho 32. Eu não lembro, eu já era nascido, mas eu não lembro do congelamento das poupanças que o Collor fez. E isso não é incomum. Eu já vi notícias, por exemplo, da guerra na Rússia, em que o Putin está ameaçando que ele vai ter que ficar com o dinheiro e com as empresas das pessoas para financiar a guerra. Ou seja, tudo que você trabalhou, tudo que você desenvolveu, tudo que você produziu, está na mão do pau nas ventas, que ele pode, por causa de uma loucura da cabeça dele, simplesmente tirar. Então, o Bitcoin ele te dá essa possibilidade. Como o território libertário ANCAP ele é um pouco mais difícil de poder se tornar realidade, você pode fazer isso com o teu dinheiro. Se você está com muito medo do teu governo, você pode colocar todo o teu patrimônio em Bitcoin, em criptomoeda, qual você escolher. Então você tem essa opção de você fugir. Se você for hoje um nômade de internet, você pode só morar fisicamente no Brasil, mas você pode fazer todas as suas transações financeiras, teus investimentos, teu trabalho, tudo online. Tudo Tudo online. online. O Ted fez um comentário aqui falando sobre os três indicadores para utilizar se o Bitcoin está barato. MVR, Mayer Multiple Indicator Charter, Fear and Greed Index. Cara, eu vou ser sincero, Ted, contigo. Eu não vejo indicador nenhum do Bitcoin. Como eu te falei, eu sou maximalista. Então, para mim, o que importa é eu ter aportes constantes. Porque, como ele não é um ativo, a gente já falou que, como ele não é um ativo, como que você vai precificar algo que não vai te gerar receita futura? Os preços das Uhum. ações, você consegue fazer uma estimativa de um preço justo, baseando em alguns indicadores, que eu não sei especificamente quais são, mas que são muito atrelados à base de clientes, ao lucro que ele está gerando, a uma análise dos fundamentos da empresa. O Bitcoin, o fundamento está lá, meu parceiro. Você compra para estocar tua grana e fugir do governo. É simples. Eu Não, não não consigo ver existe. eu não consigo ver o quão valoroso é a gente conseguir fugir do governo para a gente estar comprando. Então, para mim, todo momento é barato. É isso aí. Eu concordo com esse teu raciocínio, justamente. Não, eu entendo também, Ted, qual que é o teu viés, mas eu tendo para essa linha tua, Vitor, por uma questão justamente disso. Hoje o Bitcoin ele está atendendo princípios e critérios de governabilidade e a empresa está com fluxo de caixa saudável. Não, não existe isso. Ela não é uma empresa, não tem como você valorar isso. Então, realmente é uma reserva de capital. É a mesma coisa, se você quando é que você compra, vamos dar um exemplo, terreno. Cara, terreno aqui na minha cidade, há 15 anos atrás, talvez fosse 30 mil. Hoje é 100 mil um terreninho. Entende? Então, eu vou esperar voltar para 30. Pode ser que volte a 80, mas eu acho que a 30 não volta mais. Assim como eu acho que o Bitcoin não volta mais a 30 mil reais, por exemplo. Eu acho que ele tem uma resistência ali de 150 mil, que todas as pessoas já têm uma percepção de valor dele, que a partir de 150 mil reais está barato e começa a comprar. Tanto que nas Mas últimas 24 horas já está em alta, né? Já está subindo. já bateu 147 mil e manteve. É isso Então, aí. é aquela coisa, né? Quando falam do dólar, por exemplo, o Perini também fala muito disso, né? Cara, qual que é o melhor momento de comprar dólar? Hoje. É, sempre.
o melhor momento para comprar dólar é hoje, o melhor momento para comprar Bitcoin é hoje. Eu entendo questão de tamanho de aporte, que às vezes você pode. Eu fazia muito isso quando eu faço o preço médio. Por exemplo, cara, tô achando que tá mais barato. Eu vou ver, eu gosto de ver o índice de medo e ganância do mercado. Quando eu olho ele, eu falo, cara, posso aumentar um pouco o meu aporte, eu posso diminuir, mas eu sempre estou comprando. Tipo, eu tenho essa observação, mas todo mês. Cai o sordo, já tem minha partezinha separada lá para Bitcoin. Sem questionar, sem pensar, ah, não, poderia gastar esse meu dinheiro com bala, tá ligado? Ou poderia comprar, sei lá, qualquer outra coisa com dinheiro. Não. Essa grana é a grana sagrada que vai para lá. Porque É, é o que sempre é quase um eu consórcio sempre que o cara faz. Exato. E aquela questão, hoje a gente está vendo já foi 2 países pequenos. Qual que é o próximo país médio que vai pegar? Qual que é o próximo país que vai adotar? Sabe? E a Tem hora que vier um essa grande. tendência. Oi? E a hora que um grande adotar. Exato. A hora que, Aí cara, eu não tombou o duvido de você que mercado. pode chegar um dia que, sei lá, vamos supor que a Estônia tende a abandonar o euro. Não sei. Ele implemente um Bitcoin lá. Eu não duvido. Ou uma Geórgia da vida. Que lá, cara, com ameaça russa na cabeça direto, O dia olhando o que inteiro. aconteceu na Ucrânia, É isso aí. não consigo Sabe que não reparar nisso e falar, não vai comprar. Não vai aderir. eu tenho uma percepção que o Bitcoin, ele hoje, ele só não é oficializado e não é utilizado pelas pessoas só porque ele tem uma certa dificuldade na transição. Não é tão fácil. Se eu quiser te passar agora, sei lá, 0,0001 Bitcoin, da minha carteira para a tua carteira ainda é difícil. Não é tão É, simples essa transação. A hora então, que se inventar uma tecnologia para isso e que ela se torne conhecida, as barreiras começam a cair. cara, é justamente as barreiras elas estão começando a cair porque hoje a gente tem uma segunda camada do Bitcoin, que ela é Lightning. O que está ajudando a fazer a popularizar essa transição do Bitcoin via segunda camada, a Lightning Network, é tanto o Pix. Você olha para o Pix, ele funciona muito semelhante. Você vai ler um QR Code de uma carteira que tem a canal Lightning do teu colega ou do estabelecimento que tu quer comprar um cafezinho. As taxas de transações são ridículas, ridículas, ridículas. Então, não é que nem você chegar com um Bitcoin a 341 mil reais e for querer comprar ele, processar ele pela primeira camada, você vai gastar 10 minutos e ainda vai pagar uma taxa exorbitante, né? Não, ela é bem barata e muito rápida. Só que aí vem aquela questão, a gente tem que popularizar esse modo, né? Tem que trazer mais conteúdo. Cara, tem muitos influencers que trazem esse conteúdo, a gente tem que, né, trazer à tona e popularizar isso daí, porque realmente não é todo mundo que conhece, sabe? Aqui no Brasil, muito mesmo. Mesmo em Lightning sinto uma falta de dinamismo. São coisas que a gente vai, né, adaptando ao longo do tempo. Você não tem como um protocolo que é feito em consenso, que demora muito para tomar as decisões, né? O consenso traz um pouco de atraso para o Bitcoin, você precisa que todo mundo aprove as questões, né? Mas são tecnologias que vão surgir com o tempo, cara. Eu não duvido que daqui a um tempo, lá na Centro-Africana já tem gente que tem pouquíssimo acesso à educação que faz transação com o Bitcoin. Então, a gente tem um mercado a se desenvolver. Só deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero ver o que você acha. Referente a 2 notícias que eu peguei um tempo atrás sobre o FMI. Tanto na Argentina, quanto em El Salvador e na República Centro-Africana. Primeiro, na Argentina, o FMI falou que ele só empresta dinheiro para a Argentina se as criptomoedas sumirem. Eles abolirem as criptomoedas no país. Segundo, o FMI só vai emprestar dinheiro para El Salvador se retirar ele como moeda corrente do Principal. país. Terceiro, na República Centro-Africana, aviso do FMI para tomar cuidado com os males do Bitcoin. Qual que é a tua opinião sobre isso, sobre o próprio FMI? Vamos lá. Na minha concepção, isso aí estão sentindo da mesma maneira que provavelmente um carteiro ele disse: vocês não mandem e-mail. Vocês não mandem e-mail, que isso aí é coisa do capeta, entendeu? Da mesma maneira que quando você tentou trazer livro na Idade Média, tacavam fogo nas pessoas. Vocês não leiam esses negócios aí. Então,
existe essa sensação. Vamos lá, imagina que o FMI empresta dinheiro para a Argentina. E o argentino, para se defender de tudo que acontece na Argentina, de todas essas propostas populistas, o argentino para de adotar o peso. Eles estão tentando barrar o Bitcoin, é bem isso aí, porque imagina lá, ele empresta dinheiro para a Argentina. A população argentina, cansada desse chineirismo aí, dessas medidas populistas, eles abandonam o peso e começam a negociar só em Bitcoin. Quebra o país, de certa maneira, se o país não se adaptar, se o Estado não se adaptar, porque as pessoas não vão mais estar utilizando aquela moeda. É que nem hoje tem um cara aqui o Estado, a minha cidade, começar a utilizar cruzeiro, cruzado. Não vai mais ter circulação dessa moeda. Então, se alguém empresta dinheiro só em cruzeiro, precisa que as pessoas aqui utilizem cruzeiro, senão não vai receber de volta. E é o que vai acontecer. E é a sensação que eles têm. E esse, para mim, então, eu não tinha visto essa notícia, mas eu acredito que essa é um baita de um incentivo para você comprar Bitcoin. Porque se o FMI, né, se ele está com medo, é porque alguma coisa ele já enxergou, que é o quê? Preciso me defender disso aí, porque isso aí vai tomar o meu lugar. Isso aí vai me derrubar. Entende? A primeira coisa que em qualquer estado interventor, o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam derrubar o concorrente de melhor qualidade através do tapetão, né? Exatamente. Aqui numa cidade aqui próxima tinha um cara que ele ia lá, pescava o peixinho fresco, botava na caixa de isopor, limpava, fazia o filezinho e saía de casa em casa para vender. O que o mercado da cidade fez? Foi lá e denunciou ele para a vigilância sanitária. Por quê? Porque o produto do cara era melhor, o atendimento era melhor, o preço era melhor. Então as pessoas tinham essa percepção de valor do cara e não tinham do mercado. Então ele pensou, porra, eu não tenho como me vender de casa em casa, vou foder esse cara. Eles iam lá e pá, no tapetão eles derrubam o cara. É o que o FMI está fazendo. Se ele for pro confronto, não, vocês vão usar o peso. Daí o argentino vai dizer, teu culo. Daí acabou, né? Acabou. Então é basicamente isso aí. A minha percepção é essa. Não sei se tu concorda comigo. Cara, plenamente, plenamente. Eu sou um libertário que acredito muito na contra-economia, né? O conceito do Tolkien, né? Sobre a gente criar uma economia à parte do governo, né? Se a Receita Federal estiver vendo isso, isso é plenamente ideologia, tá? É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo e é basicamente o pensamento do Tolkien. Tá no livro dele, se você quiser consulte Ler. o Novo Manifesto Libertário, tá lá. E de criar essa economia à parte, de você não necessitar do governo para mais nada. Isso ele fez na década de 70, 80, em contraposição ao livro do Rothbard, Manifesto Libertário. E os dois eram muito amigos no Partido Libertário norte-americano e o Tolkien tinha algumas desavenças lá, mas coisas básicas. No início do livro ele fala muito bem do Rothbard e o que eu acho mais interessante é que nessa contra-economia é literalmente você ignorar a presença do governo lá. É você falar, cara, tchau, eu não preciso mais de ti, sabe? Eu vou utilizar minha criptomoeda meu Bitcoin para pagar o porteiro aqui de casa, sabe? Vou lá, sei lá, vou ter agora tem Eu vou plantar minha comida aqui, vou comprar pão do meu vizinho que também faz da base do Bitcoin, ou vou trocar com ele, voltar pro escambo, vocês que vão a merda, todo mundo. Exatamente, vocês que se explodam e do nada você começa a criar uma comunidade que troca entre si somente com Bitcoin, com um alto nível de produtividade, porque as pessoas não atrelam a produtividade da economia à moeda, mas são coisas intimamente ligadas, porque a moeda ela representa os bens da economia, ela é o meio de troca dos bens da economia. Então, quando você tem uma moeda forte, o que quer dizer uma moeda forte? Que aquele povo lá que utiliza a moeda é muito produtivo. Por isso que quando você vai lá naquele país e for utilizar aquela moeda, você vai receber muitos bens e serviços daquele país. As pessoas não reparam nisso. Acho que não. Moeda, inflação, não. É só A inflação converter. não vai ter poder de compra, né? Esses tempos atrás eu vi um autor argentino que colocou literalmente assim, que a inflação era a métrica da felicidade do povo argentino. Tão feliz Não, pra caralho. Então. o absurdo. Um absurdo. É. Olha, aqui, ó, mais um exemplo. Eu sou pintor e ofereço pagamento em Bitcoin. Aí, o Jonathan Delome falando, né?
Ô Tassini, mas me fala, assim, NFT é arte? Cara, concepção de arte, eu acho que eu não vou entrar aqui, senão a gente vai entrar numa discussão meio longa, né? Do que seria arte. Nossa, nem me Né, fale. daí o pessoal da Universidade Federal já vai entrar aqui na sala, tentar quebrar tudo, também jogar merda na parede e dizer que é arte. Aí começa a dar errado, né? Aí começa a dar tudo errado. Mas voltando ao meio de pagamento, né? Ao assunto principal. Agora, quando dessas mínimas históricas que eu estava te falando, a última mínima histórica que eu vi, se eu não me engano, estava em dólar. Eu acho que o gráfico estava em dólar. Isso, estava em dólar. Foi 31 mil dólares, a última mínima histórica do ano. Então, cara, a gente fala daquela barreira de resistência, né? Eu não consigo olhar muito para isso e falar, cara, vamos usar é uma métrica lá para falar, tipo, cara, daqui para baixo não vai mais esse ano. Eu até posso concordar, apesar de achar que pode ir mais. Eu não me importo muito com o preço, então para mim irrelevante. O Bitcoin pode estar custando R$ 4. Se tiver R$ 4, eu ainda vou preferir estar utilizando o Bitcoin do que a Uhum. moeda fiat, de qualquer jeito. Eu achar improvável isso, mas, né, vamos colocar essa posição. Porém, nessa noção dessas mínimas, eu não consigo encaixar esse ano no Bitcoin e falar, cara, o Bitcoin morreu. Que nem tem aquele site que fala quantas vezes o Bitcoin morreu, né? Eu não consigo olhar para aí e falar, Bitcoin morreu. Pelo amor de Deus. Uma falácia É. maior que essa impossível. Você quer ler esse do Jonathan? Vamos lá. Mas, irmão, imagina assim: se o FMI permitir que as criptos sejam moedas nacionais, como eles vão controlar as economias mundiais? Exatamente. Coitado do FMI. Pray for FMI. Porque eles estão chegando num momento crítico da vida deles que as pessoas estão percebendo que não precisam deles. Se fala muito, eu gosto muito de todas as entrevistas que se fala do custo de transação. As pessoas elas estão percebendo que ter uma moeda estatal, ela é para quê? É porque justamente você tem confiança no emissor daquela moeda. Então, hoje as pessoas estão percebendo que tem como utilizar uma moeda de alguém que não existe, descentralizada, que é mais segura do que você usar uma moeda de um país, de um governo que você não confia. Ou você, hoje, em sã consciência, faria qualquer tipo de investimento na Argentina. Não tem como, entendeu? Você não confia mais, você já perdeu. Inclusive, como o Bitcoin morreu, eu fui pedir emprego lá no MC Donalds, conhece? Já que eu perdi meu emprego e meus bitcoins. Olha, esse rapaz aí, esse é o Só Satoshinho. contextualizando, é o nosso gestor aqui do Clube Forte, o Jonathan, que trabalha no Banco Itaú. Cara, é, Funeral Monetário Internacional, gostei É da isso aí. sigla. Gostei da sigla. E assim, o que estava rodando muito ano passado, até esse ano deu uma baixada no assunto, né, do grande reset mundial, né? Estavam falando que ia ter da economia, que ia ter grandes mudanças e tal. Não duvido que possa ter, porque Tu quem nasceu em culpa que ano tudo é mesmo? Tu nasceu em 2000, Oi? tu nasceu em 99? 99. É que tu não lembra, mas é que em 2000 todo o mundo ia acabar também. Eu lembro. Porque teve de gente se Essa. matando, aí foi uma loucura, entende? Tem essa. Minha mãe faz parte da área de tecnologia, né? TI, programação, e realmente teve o bug do milênio, né? Realmente, para os computadores são uma nova era, né? 2000 Só. a partir de 2000 foi literalmente uma nova era, mas para os É. computadores, para todo mundo vivo. Para as pessoas, E eu não vi Jesus descendo e inundando as coisas ainda. Não, não não, aconteceu. ainda o filme de 2012 ainda não aconteceu, os maias Uh-uh. erraram, graças a Deus. Tá parado no E correio, o fim do mundo. tá parado. Se privatizar, talvez corra mais rápido, talvez. E o que eu pego assim, muito dessas noções de grande reset e tudo mais, é que hoje, para você ter literalmente o grande reset, do jeito que a informação era dominada nos anos 50, nos anos 30, quando a gente teve as mudanças, né, da regra do jogo, porque quem determinava a regra do jogo eram as grandes elites, os grandes presidentes, as famílias poderosas do mundo. Até Bretton Woods, Nixon chegou lá e falou: não quero mais. Chegou em 72 e falou, não quero mais. Deu o grande choque Nixon, que quebrou com a paridade do dólar-ouro, né? Então, as grandes famílias, os grandes conglomerados industriais poderosíssimos, né?
falando assim, parecendo bem teoria da conspiração mesmo, hoje eles não têm o mesmo poder que eles têm antigamente, tá ligado? Pra gente ter o reset mundial, que nem todo mundo tá falando que não, vai ter a moeda do FMI. Não sei se você chegou a ver, mas tiveram essa especulação, né? Porque o FMI tem um tipo de moeda que faz uma cesta de moedas fiduciárias, né? Que é 40% dólar, e tem ien, tem euro lá, que representa uma moeda do FMI. E o pessoal tava especulando, cara, a minha próxima especulação fortemente com moeda mundial é o Bitcoin, eu não É o vejo Bitcoin. concorrente para ele. Não vejo, até porque ninguém confia. Primeiro que ninguém. Você ter uma entidade que você não sabe quem manda, como a FMI, é uma coisa. Você não sabe quem é o FMI, quem que controla de verdade, quais são as intenções. Então, pô, é mais fácil você ter um negócio descentralizado. Os grandes oligarcas ainda hoje comandam. Mas eles comandam, mas não com o poder de antigamente, sabe? Hoje, a gente está falando de uma moeda descentralizada. Isso há 50, 60 anos atrás, e muito disso se deve à tecnologia, que volta àquela questão também do custo de transação, que o Estado está se tornando cada vez menos necessário por causa da tecnologia. Eu sou advogado, o que eu faço de audiência em outras cidades, em outros estados, sem sair da minha sala, é loucura. É loucura. Pessoal, como representante do Students for Liberty, quero dizer que, da mesma forma que os Estados perderam a guerra às drogas, eles também vão perder a guerra contra as criptomoedas. Fechou. Sensacional. Fechou. Então, ainda mais que ele chegou dando um carteiraço ali, sabe? Então, daí, com esse carteiraço de Students for Liberty aí, eu sou obrigado a concordar. Né? Sou obrigado a concordar. Até, deixa eu dar uma olhada. Cara, A gente tá estourando o nosso tempo, daqui a pouco o Instagram cancela nós. Ou sim, cancela. daqui a pouco corta a gente. Eu vou pedir, se alguém quiser mandar algum comentário final, se alguém quiser mandar alguma dúvida, ou fazer uma doação para nós, também estamos aceitando em Bitcoin, representante do Clube Fortune. Já tá dando carteiraça aí. Um abraço. Gurizada, Cara, é isso aí. Se alguém quiser fazer uma finaleira, senão, bicho, eu vou pedir para você fazer a tua palavra final aí, acho que vamos encaminhar pro fim, né? Porque vão derrubar nós. vamos derrubar. Vamos ver. Sem mais delongas, posso dar minha palavra final então? Vai Meu lá. querido, queria agradecer muito a tua presença. Também queria agradecer ao Clube Fortune por me estar dispondo, né, esse local para a gente estar trocando uma ideia. Queria agradecer ao Expresso Libertário também. Queria desejar toda a sorte para tu na tua candidatura esse ano. Espero Obrigado. que conseguimos colocar algum candidato liberal como você no Congresso. Você é federal ou estadual? Vou para estadual. Estadual. Para estadual. Para a tua Câmara de Deputados estadual. Então, para a gente estar, né, sempre tirando mais gente que tenha dentro do espaço A público, cadeira né? vai ser ocupada, né, cara? Então, A cadeira vai ser ocupada. Infelizmente, alguém vai ocupar aquela cadeira se não for os nossos representantes liberais. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente também. Sigam o Clube Fortune, sigam o Expresso. Você pode, eu vou falar o meu arroba, né? Victor Tassini, tudo junto. E é isso, meu querido. Um abração e eu espero você aí terminar suas considerações também. não, fechou. Agradeço bastante pelo papo, foi muito, muito bom. Eu acho que esse assunto ele vai ser sempre atual, porque cada vez mais pessoas estão tendo dúvida e vão repetir essa daqui a algum tempo, quando mais pessoas abrirem spaces no Twitter. Não sei o que significa isso aí. Nem eu. Eu sou velho, cara, eu tenho mais de 30. Então, vamos sempre atrás da liberdade. Isso aí é a mesma coisa. Acompanhe o Expresso, acompanhe o clube, acompanhe também o nosso clube aqui de Santa Catarina, que é o Clube Contestado, um grupo de estudos nosso também fala sobre liberdade. E obrigado novamente pela presença. Vou deixar meu arroba, apesar que eu sempre posto aqui pelo Expresso, mas Dada Westphal. Então, acho que é importante os liberais continuarem espalhando a ideia, porque as ideias ruins estão aí fora. E se a gente não se colocar contra elas, a gente vai continuar pagando a conta desse bando de picareta que está aí fora, ansioso pelo nosso dinheiro. Então, Com certeza, meu querido. é isso aí. Causticidade. Depois manda uma mensagem que eu não entendi o que você quis dizer. Me explica que eu sou burro nessa parte aí. Obrigado a presença de todos vocês e até a próxima. Valeu. Falou, meu querido. Tchau, tchau. Valeu.